Olá, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Gente, vamos falar hoje sobre o gênero cartoon, certo? Que gênero é esse, né, que vai aparecer agora pra gente aprender e estudar, certo? Bom, o gênero cartoon, né, se a gente for ver no dicionário de gêneros, que tem um dicionário de gêneros, tá? Que fala sobre parte, né? Porque são muitos gêneros, né? Então ele fala sobre alguns gêneros que nós temos aí, que nós encontramos, tá? Os mais conhecidos, ou os mais usados, né? Porque o gênero cartoon é um gênero que a gente vai encontrar muito em jornais e em revistas. E a gente vai saber o porquê, tá bom? Bom, no dicionário de gêneros tá assim, a palavra cartoon, ela significa, né, um esboço. O que é um esboço, né? É como se fosse um rascunho, né? Algo que você... um resumo, vamos dizer assim, né? Um esboço ou modelo desenhado em cartão. Então, professora, então dá pra gente perceber, né, que é algo que é como se fosse um resumo, né? Um resumo de alguma coisa, tá? Que resumo vai ser esse, né? Algo que é desenhado em cartão, tá? Por isso essa origem, né? Essa origem da palavra cartoon, porque veio de cartão mesmo, certo? E se a gente for ver, antes da palavra ser escrita assim, ela teve essa origem assim, cartoon, né? E você pode encontrar também, se você for pesquisar, você vai encontrar também essa palavra com 2 O's e M no final, porque é uma palavra de origem inglesa, certo? Até porque o cartoon, ele teve a sua origem na Inglaterra, através de uma revista chamada Revista Punch. A revista Punch, né, ela teve um momento, né, marcante, que foi em 1840. Né? O que aconteceu nessa época, né? A revista Punch, ela tinha essa questão de pegar afrescos, né? De pegar obras de artistas famosos e parodiar. Né? O que é uma paródia, né? Você pega, se apropria de uma obra de alguém e faz a sua, mas aí dá pra gente identificar que aquilo partiu de uma outra coisa, que partiu de uma outra obra. A gente vai ver paródias de muitas coisas aí, inclusive de música, né? Bom, e aí isso era passado para as pessoas viam aqueles afrescos, aqueles desenhos, né? Pegavam, compravam as revistas e viam, e aí surgiam as críticas. As pessoas criticavam aquilo que estava sendo, né, abordado, porque normalmente esses afrescos normalmente falavam sobre questões políticas, questões sociais da época, certo? E aí surgiu a partir disso, certo? Os cartunistas, né, vamos dizer assim, eles utilizavam da imagem para passar algo para os seus leitores, né, para as pessoas que acessavam essas revistas, e aí, de uma certa forma, com um tom de humor, né, com um tom humorístico, passava a sua mensagem, passava aquilo que eles gostariam de dizer, né, ou criticar, né, algo que estava na sociedade naquela época, certo? Bom, qual é o assunto, né? O que trata, na verdade, o cartoon? O cartoon retrata de forma resumida, lembra que eu falei, né? Um esboço, é um modelinho, né? Um resuminho, né? De algo, tá? De um assunto, algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Então, isso é muito importante, né? O cartoon, ele retrata, né, de uma maneira resumida o dia a dia de uma sociedade. Então vai ser coisas muito corriqueiras, muito comuns, né? Fala sobre o comportamento do ser humano, fala sobre os seus vícios. Ele tem várias temáticas que o cartunista, que o cartoon pode abordar, certo? De uma maneira bem resumida e com um tom sempre humorístico. É como se fosse uma piada, né? É uma piada em forma de imagem, vamos dizer assim, né? De maneira humorística, né? É uma anedota gráfica. Essa definição é muito legal para vocês anotarem aí. O cartoon é uma anedota gráfica. É uma piada gráfica, é uma piada em forma de desenho.
E é isso que, normalmente em tom crítico, né? Em tom, assim, de criticar, ou de apontar, ou de abordar algo que esteja acontecendo, né? O que acontece, o que normalmente acontece na nossa sociedade. Certo? Bom, então, como é um gênero, né, muito parecido com as HQs, ou com as tirinhas, ou ainda com a charge, ou com as caricaturas, certo? Ele vai utilizar também as imagens e os textos verbais. Então, eles também são chamados de gêneros verbovisuais, certo? Os gêneros verbovisuais, eles tanto apresentam imagens, né, quanto textos verbais. São textos verbais e não verbais, ou ainda são chamados também de textos mistos, né? O que vai acontecer de diferente, então, entre a charge, por exemplo, e o cartoon, né? Os dois são gêneros que abordam questões sociais, certo? Problemas sociais, de uma maneira também resumida. A charge também resume de uma forma, né, incrível, né, assim, coisas que estão acontecendo, né, na nossa sociedade. Só que a diferença entre a charge e o cartoon, por exemplo, é que a charge, ela é temporal, ou seja, ela vai ser muito presente, ela aborda questões muito do presente, então algo que esteja acontecendo agora. Por exemplo, se você for pegar um jornal e ver uma charge, você vai ver que ela pode estar falando do coronavírus, você vai ver que ela pode estar falando, por exemplo, do presidente Bolsonaro, ou né, do governador, algo assim, algo que está acontecendo agora, algo temporal, no presente. Já o cartoon não, o cartoon ele não tem essa obrigação necessariamente de falar do presente, de noticiar algo por meio de uma imagem, né? De dar uma notícia ou de satirizar algo que esteja acontecendo só agora. Ele tem esse caráter atemporal, né? Ele não tem essa preocupação como a charge tem, né, de abordar questões sociais presentes, né, do presente, da nossa sociedade, certo? Então, eu vou passar uma imagem agora para a gente analisar de um cartoon, certo? Para a gente ver como que ele é abordado, né? Como que o cartoon na verdade, para a gente perceber também esses elementos que aparecem, né? Muitos vão aparecer só com a imagem e outros vão aparecer usando textos verbais também, tá? Isso é um ponto que eu queria chegar com vocês. Por quê? Algumas reflexões trazem esses tipos de texto, né? Como, será que são textos mesmo? Será que eu posso considerar texto? Será que eu posso considerar as imagens, né, textos? A gente vive numa sociedade muito imagética, né? O nosso atual utiliza muito do recurso das imagens. E será que nós hoje em dia, né, tem até uma autora que é a Santaella, Lúcia Santaella, ela fala dessa questão dos leitores de hoje em dia. Os leitores de hoje em dia, eles são muito mais leitores de imagens do que textos verbais, certo? Então, por que isso não pode ser considerado texto também, né? Uma reflexão. É claro que são textos, que são textos. Por quê? Porque você faz uma leitura, você interpreta, certo? Você consegue entender aquela mensagem, né? Então, são sim chamados de textos, podem ser chamados de textos, né? Os textos, eles não são só linguísticos, os textos, eles também são imagéticos, vamos dizer assim, né? Eles não têm só palavras, não apresentam só palavras. E nesse contexto, né? Nesse meio aí, o escritor, né? Ou o cartunista, ou o chargista, ele vai precisar muito da gente, muito dos leitores, para poder ser parte ativa dessa compreensão, né? Desse entendimento, né? Do texto. Certo? Beleza? Então a gente vai seguindo. Vou mandar um exercício para vocês e em seguida a gente vai fazer uma produção de um cartoon, certo? O pessoal que gosta de desenhar aí, né? Creio que vocês vão se animar aí para fazer. Eu vou mandar um passo a passo de como que você pode fazer um cartoon,
certo? Você vai pensar em algo que você queira falar sobre, né? E aí você vai passar essa mensagem em forma de desenho, certo? Então, gente, bons estudos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.